Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos, e que Ele venha contemplar a todos com o seu Santo Espírito, para que todos possam ouvir e entender a sua palavra, para ser encorajado, para ter a fé de praticá-la. Somente quando o Espírito Santo fala, a gente tem coragem para colocar em prática a sua palavra. É óbvio que isso depende da fé, da sua fé, da nossa fé. Cada um tem a sua própria fé. Mas fé em quê? E como essa fé se opera? Como ela funciona na prática? Bem, nós temos aí muitos exemplos na Bíblia de pessoas que sequer tinham conhecimento da existência de Deus. Eram idólatras, por exemplo. Abraão, ele foi um idólatra antes de ouvir a voz de Deus. E veja como é bacana, como é extraordinário, como você que está sofrendo, passando por dificuldades, e você olha para baixo, você olha para as circunstâncias, você olha para a sua dor, você sente a sua dor, você sente a sua perda, você sente fisicamente todo o mal que existe neste mundo. E é difícil a pessoa olhar para o alto. É difícil, enquanto ela está no meio da tempestade, no meio do vendaval. É muito difícil. Porém, quando Deus fala, e Ele fala em especial para aqueles que estão passando por momentos difíceis, é a forma que Deus, penso eu, encontrou para falar com a gente, porque na hora da dor, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora das perdas, a gente fica desesperado, olhando para baixo, olhando para as circunstâncias, mas a gente fica como se no fundo do poço. E Deus espera que nós olhemos para o alto, para a boca lá em cima do poço e possamos gritar e chamá-lo e pedir: ó, tem misericórdia de mim. Essa é a forma que Deus fala com a gente. Dificilmente alguém é chamado numa boa, estando bem, porque quando o ser humano está bem, ele nem quer saber de Deus. Então, quando ele chega a estar no desespero, ele procura qualquer coisa, qualquer beco, qualquer porta, qualquer solução. Vai no bruxo, vai na sorte, vai ler mão, vai depender dos astros, vai ler horóscopo, enfim, ele faz das tripas coração, qualquer coisa para falar para ele fazer, ele faz, porque ele quer se livrar daquele problema, daquela situação. E Deus, na sua infinita compaixão, misericórdia, ele fala exatamente quando as pessoas têm juízo e o invocam, pelo menos dizendo: ó, meu Deus, ó Deus, se o Senhor existe, eu tenho visto gente falando que no fundo do poço chegou ao ponto de dizer: se você existe, me dá uma prova que existe, me tira dessa situação, aí eu vou acreditar em ti. Pois é. E Deus se manifesta. Porque Ele quer
clamor sincero, que saia do fundo da alma. Algo que realmente exprima a situação, o desespero, o afogamento, digamos, sufoco. Então, ele diz assim, ele diz para todos, sem exceção: ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Então ele sabe que no meio dessa multidão, no meio de mais de 8 bilhões de pessoas, existem aquelas que buscam a justiça, mesmo não conhecendo Deus. Abraão era idólatra, mas ele era um homem justo. Ele buscava viver de acordo com a justiça que ele conhecia. E por isso Deus se revelou para ele, que Deus falou com ele. E ele mesmo, Deus fala: olhai para Abraão. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Tudo que a gente quer é isso. Tudo que o ser humano quer é ser como Abraão. Ser chamado, abençoado e multiplicado. Todo mundo quer isso. Só que Deus fala, na sua palavra ele fala com todos. Quem tem ouvidos ouve, quem não tem. Mas ele fala com todos. Mas quem, na verdade, se interessa em ouvir a voz dele? As pessoas sinceras. As pessoas que são sinceras. Não importa se são idólatras, não importa se são pecadoras, não importa se são sujas, não interessa as circunstâncias, não interessa nada. Mas se a pessoa é sincera, é transparente, mesmo que seja estúpida, mesmo que seja agressiva, mesmo que seja o que ela tem sido, não importa. Mas quando a pessoa é sincera, a pessoa sincera é aquela pessoa que é verdadeira, só isso, que é o que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Eu sou a verdade. Quem me segue anda na verdade, vive na verdade. E é óbvio que essa verdade vai guardar a pessoa do mal, porque é a verdade. A verdade é de Deus. Deus é a verdade. E quando a pessoa é verdadeira, é sincera, não tenta ser como aquele religioso que subiu para fazer a sua oração lá no templo. Jesus fala, ele orou de si para si mesmo. Ó Deus, olha, graças te dou porque eu não sou como aquele pecador publicano ali, não. Eu não sou como ele, não. Eu faço jejuns, eu dou os meus dízimos, eu faço as minhas orações. Enquanto o pecador, o injusto, não ousava nem levantar a cabeça, mas batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então, este, disse Jesus, foi justificado, foi aceito, a oração dele foi aceita, enquanto a do outro não foi aceita. Então, amiga e amigo, esse é o caráter de Deus. Ele trabalha com a pureza, com a verdade.
Ele trabalha com a sinceridade. Você sabe o que é a palavra sincera? A palavra sincera quer dizer sem cera. É isso. Vem daquela... Quando eles faziam, o oleiro fazia o vaso, e depois que colocavam lá no forno, alguns vasos rachavam e outros saíam direitinho. Então, aqueles que eram rachados, para não jogar fora, eles colocavam cera nas rachaduras e depois pintavam. E aí ficavam todos iguaizinhos, perfeitos, aparentemente. Mas não, havia aqueles pintados que eram com cera. Quer dizer, eram para tapear o comprador. E o comprador, obviamente, não sabia como vai identificar um do outro. Então, mas Deus conhece cada um de nós. Deus sabe quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Ele busca as pessoas que buscam a justiça. Quem busca a justiça é sincero. Os sinceros querem a coisa correta, certa. Eles querem, às vezes não fazem, mas eles desejam, têm essa intenção. Então Deus viu em Abraão essa pessoa sincera, embora idólatra. E quando Deus o chamou, ele disse com clareza: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Sai. Mas Abraão cometeu um erro de levar Ló com ele, o seu sobrinho, obviamente movido por uma compaixão, porque ele tinha perdido o pai. Então, Abraão o levou, mas não era para levar. Sai da tua parentela, da tua terra, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão ouviu essa voz. Ele ouviu e obedeceu. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente obedece. Quando a gente não ouve, a gente não obedece. Essa é a realidade. Às vezes a pessoa ouve a palavra de Deus, lê, entende, mas não obedece porque Deus não se revelou naquela palavra. O diabo cegou o entendimento daquela criatura e ela não conseguiu entender. Mas quando Deus quer, ele fala e faz. Então ele chamou Abraão. E essa voz que todos nós gostaríamos de ouvir, não é verdade? Você gostaria de ouvir, todos gostariam de ouvir, eu também. Pois bem, um dia eu ouvi essa voz. A mesma voz que falou com Abraão, a mesma pessoa cuja voz falou com Abraão, falou comigo. E falou com todos aqueles que estão seguindo o Senhor Jesus, mesmo diante das tribulações, das lutas, das guerras, perseguições, ódios, não importa. Quem ouviu a voz de Deus se convenceu e seguiu e segue até o fim. Hoje é o Espírito Santo. A voz que falou com Abraão foi a voz do Espírito Santo. A voz que falou comigo foi a voz do Espírito Santo. Ele me apontou Jesus, o Salvador, para que pudesse me lavar dos meus pecados, me salvar, me adquirir, me comprar. Então, essa voz me segue. Eu sigo essa voz todo o tempo da minha vida. São
60 anos, amiga e amigo, 60 anos que eu venho seguindo essa voz. E quando eu passo para vocês a palavra, eu procuro passar o mesmo espírito que eu ouvi, para que as pessoas interessadas, possam ouvi-la e segui-la. E quando a gente ouve a voz de Deus, isso é forte. Não há voz, não há outra voz que a gente se interesse a ouvir. A voz de Deus é única. E a gente vai firme. A gente tem fé, coragem para colocá-la em prática, para obedecê-la. Ainda que a gente vá aos trancos e barrancos, mas a gente vai em frente. A gente não para. É a coragem que o Espírito Santo nos dá, que é, no fundo, o batismo com o Espírito Santo. Quando ele sela a gente, que maravilha. A voz dele não para, não cala dentro de nós, não. Ela vai em frente. Por isso nós temos insistido, falado, para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Quando não recebem o batismo com o Espírito Santo, é porque não deixou a sua parentela, a casa do seu pai, a sua parentela. Deixa eu aqui avaliar direitinho, ler direitinho, porque isso é muito forte lá em Gênesis capítulo 12. Você pode ler comigo. Ora, o Senhor falou, a voz de Deus, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Quer dizer, deixa tudo para trás. Muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo porque estão presas, agarradas, reféns do coração no pai, na mãe, nos filhos, na família, etc, etc. Agarrada a dinheiro, agarrada à posição social, agarrada à fama, agarrada às coisas desse mundo. Deus falou para Abraão sair da terra dele. Pensa comigo, Abraão já tinha tudo certinho, sua casa estava arrumada, ele era um homem de bem, era um homem que tinha bens. Ele tinha bens, tinha terra, ele era também o sucessor do seu pai. Mas ele deixou tudo para trás e foi para a terra que ele não sabia onde era. Mas Deus, falando com ele, foi lhe apontando o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Quando a gente se apega a Jesus, ele vai, pelo Espírito Santo, vai guiando pelo caminho certo. Então, muitas pessoas não querem deixar a parentela. Eu conheço, eu tenho estado com uma pessoa e eu falei com ela sobre Jesus e tal. E ela, graças a Deus e tal. Ele é uma pessoa bondosa, muito, assim, muito leal, justa. Mas quando eu falei de que aquela palavra que Jesus disse: aquele que ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quando eu falei isso, os olhos dele murcharam. Por quê? Coração na família, coração nos parentes, etc. Jesus disse: quem ama mais fulano, beltrano, ciclano, ou qualquer coisa dessa vida, não é digno de mim. E muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo porque gente que está na igreja, gente que faz jejum de Daniel, gente que faz jejum
jejum de comida, gente que pratica a religião, a fé, melhor dizendo, não a religião, pratica a fé, mas não praticam a obediência. Creem por um lado, mas descreem de outro. Então não recebe, porque não... Quando você quer o Espírito Santo, você almeja o Espírito Santo, você deve entender o seguinte: Deus não nos tem dado o Espírito por medida. Então, se Ele não dá o Espírito Santo por medida, ele vai achar, vai receber, vai aceitar que nós venhamos dar apenas 99,9%? Não, é 100%, é tudo por tudo. É tudo por tudo. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Muita gente tem sofrido porque não tem ouvido a voz de Deus. E não ouve porque não tem o Espírito. O batismo com o Espírito Santo. Vamos falar mais a respeito disso amanhã, se Deus assim o permitir. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.